querendo alguma coisa. Mas essa relação já muda, né? Você já tem expressões de afeto, expressões de carinho, aquela relação assim, muda por uma relação de amparo, e é tão bom você receber um abraço de um filho, e aí naquela fase em que o pai vai brincar com o filho, a mãe brincar com o filho em casa, né? E essa relação é muito boa, é muito interessante, porque o filho, especialmente quando você vai brincar de esconde-esconde com o filho, por exemplo, é muito interessante como eles têm muito medo de se esconder e não serem encontrados, né? Aquele medo será que meu pai não vai me achar? Então ele se esconde, mas quase se mostrando. E às vezes eles fazem até, eu estou aqui, né? Quer dizer, não me perca de vista, não me perca de vista. Essa é uma fase interessante, porque essa é a fase assim que meu pai e minha mãe precisam me notar. Eu estou aqui, eu preciso ser notado. Depois vai entrar numa fase que é uma fase complicada. É a fase que a autonomia do indivíduo faz com que ele necessariamente tenha que cortar os laços. Ele tem que começar a dizer para si mesmo que ele é uma pessoa e ele tem limites inclusive de território. E ele marca o território, ele deixa as coisas bagunçadas no quarto e se alguém vai lá no quarto mexer nas minhas coisas. Ele tem limites claros para estabelecer que, embora você seja meu pai e minha mãe, eu estou aqui e você precisa ser considerado como gente. Essa fase é a fase mais complicada, porque é uma fase também em que a figura do pai e da mãe, como sujeitos que sabem tudo, começam a ser questionadas. O pai já não é mais o herói, o pai já não é mais o super-homem, o pai já é o cansado, é o velho, né? O pai já não consegue me ganhar E aí vem aquelas disputas da adolescência, né? O filho querendo ganhar do pai na disputa para mostrar que o pai já não é tão assim, tão poderoso. Essa é a fase da rebeldia também. É uma rebeldia natural, porque é a necessidade de se colocar como gente. Por outro lado, essa rebeldia pode ser uma revolta. E a revolta e a rebeldia são sentimentos muito próximos, mas não são o mesmo. Há uma rebeldia que é natural do ser humano quando ele tenta dizer que ele tem o seu espaço e precisa ser respeitado. Há uma revolta que vem a ter com sentimentos que são expostos e viram rancor, e vira amargura, viram feridas terríveis. Você consegue ver esses dois textos que nós lemos, os adolescentes? Eu criei filho e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eles não me conhecem. O texto de Oséias é ainda de uma paixão mais grandiosa. Deus, ao falar, através do profeta Oséias, abre o seu coração. Olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu o chamei meu filho. Você veja as palavras carregadas de sentimento. Quanto mais eu os chamava, tanto mais iam-se da minha presença. Sacrificaram a Balaíns e queimavam incenso a imagens de esculturas. Todavia eu ensinei Efraim. Está vendo? Todavia, não obstante a revolta, a rebeldia, eu estava lá ensinando. Como o pai faz com o filho, né? Olha Deus aqui se colocando a figura, usando esses sentimentos humanos para nos dar uma lição. Mas não atinavam que eu os curava. Você já passou essa experiência como pai? Como pai, como mãe? Eu tentava cuidar, eu tentava amparar, eu tentava ensinar, mas eles não atinavam que a minha atitude era para proteger. A gente, quando é filho, não entende isso. A gente acha que as regras que o pai impõe, que a mãe impõe, são regras autoritárias que limitam a minha identidade. Quando a gente é pai, a gente descobre que amor, às vezes e amor necessariamente estabelece limites, porque a gente, quando ama, cuida. Quando a gente ama, a gente não quer que o outro sofra, que o outro caia no buraco, que o outro não se afunde, que não se machuque. E Deus está dizendo, mas as minhas ações não eram entendidas, eles não percebiam que a minha atitude era para curá-los, então eles se voltavam contra mim. Isso é muito, muito presente. Eu tenho um aquário em casa, todos os dias de manhã, antes de acordar o Isaac, a primeira coisa que eu faço é colocar
a raçãozinha lá para os meus peixinhos. São 5 peixes no aquário, todos os dias, de manhã. Quando eu coloco a comidinha para eles, eles já sabem. Quando eu pego, eles já ficam todos felizes, né? Não sei se peixe fica feliz, mas ficam todos lá assim, sabem que eu vou jogar ração. Mas, ai, se eu coloco a mão dentro do aquário para fazer alguma coisa. Eles não se aproximam da minha mão como uma mão de cuidado. Eles entendem que é ameaça. E vai tentar falar para peixe que eu estou lá tentando cuidar, tirar sujeira, cuidar para que as coisas fiquem. Não vai entender nunca. Você está entendendo o que eu quero dizer? É Deus dizendo para esse povo. Eu tentava ensinar, eu tentava mostrar a direção, mas eles não entendiam, não entendiam que a minha ação era cura e entendiam aquilo como ameaça. Ameaça. E o texto continua: eu atraí com cordas humanas, com laços de amor. Olha que imagem mais bonita. Como aqueles, eu fui para eles como aquele que alivia o jugo sobre as suas queixadas. Eu carreguei o peso que eles tinham que carregar sobre os ombros. E eu até inclinei para dar de comer. Mas aí o texto muda, né? Deus diz assim: ó, vocês não vão voltar para o Egito. Mas infelizmente um assírio será o seu rei. É uma profecia sobre o domínio, sobre aquilo que aconteceria em Israel posteriormente, que foi a invasão de Israel pelos assírios. E o texto diz: porque se recusaram a converter-se. Infelizmente, o verso 6 diz: a espada cairá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Olha, que Deus está dizendo: isso não vai acontecer por vocês, porque eu sou mau, porque eu estou jogando praga sobre vocês, que eu estou jogando maldição sobre vocês. Isso vai acontecer por causa do capricho de vocês. Isso é consequência da rebelião de vocês. Eu estou tentando ensinar o caminho, eu estou tentando mostrar qual é a direção, eu estou tentando amparar vocês, mas vocês não estão entendendo. Agora eu não posso livrar das consequências. É óbvio, é óbvio. E a gente faz isso em relação aos nossos filhos. Não vai lá, não faça isso, tome cuidado. Desde pequenininho a gente vai ensinando, né? Aí quando chega numa fase que eles acham que já sabem tudo, e aí fazem. E tem aquela palavra de mãe e pai. Quando a pai e mãe avisa, presta atenção, acende todas as lâmpadas de atenção, né? Mas a gente não percebe isso. E Deus está dizendo assim: olha, eu estou assim para vocês, dizendo, tome cuidado, acendam as luzes de atenção, fiquem atentos, eu estou dizendo, tome cuidado. Isso vai acabar num caminho ruim, isso ainda vai trazer sofrimento, isso vai trazer dor. Veja que a lei do Senhor é perfeita e a vontade do Senhor é boa. Veja que Deus, o Deus Pai amoroso do Antigo Testamento não muda. É o Deus Pai amoroso do Novo Testamento. Abra sua Bíblia, capítulo 8 de Romanos. Queria que você abrisse, por favor. Aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 12. Vamos ler? Aos Romanos 8, 12 até o 17. Vamos juntos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha o Senhor dizendo: se vocês deixarem os desejos aí, a vontade prevalecer, sem ouvir a minha palavra, o caminho é um caminho ruim, é um caminho de morte. Mas se forem guiados pelo meu Espírito, se ouvirem a minha instrução, vocês viverão. Porque todos aqueles que são guiados pelo meu Espírito são meus filhos. E o apóstolo Paulo, de uma maneira fabulosa, inspirado pelo Espírito, vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão, para ficar outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai.
Veja, queridos, o texto está nos estabelecendo uma relação de filiação baseada na adoção, não é? Recebemos o espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Na Bíblia, em nenhum lugar, há o conceito de que somos filhos de Deus porque somos criados por Ele. Esse é um conceito grego, os filhos dos deuses são deusinhos, assim como o filho de peixe é peixinho, não é? Filho de Deus é deusinho. Nas Escrituras não há essa relação. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a relação do Deus Criador não provoca criaturas em filhos. Isso é óbvio, Deus não divide a sua divindade. Um Deus que se divide a sua divindade com seus filhos, se dissolve, né? Deixa de ser Deus. É um conceito de um Deus que é eterno, poderoso, e um Deus que não divide a sua divindade, como que criando sujeitos da sua mesma natureza. Nas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, há um só filho. Há um só filho. Só Jesus é o Filho. É por isso que no Novo Testamento, Jesus jamais vai dizer, nosso Pai. Ele diz assim, meu Pai e vosso Pai. No Evangelho de João, se você prestar atenção, aparece mais de 90 vezes essa expressão, Pai. Todas as vezes que Jesus se refere a Deus como Pai, ele diz o meu Pai, mas ele nunca diz nosso Pai. Jesus estabelece uma relação completamente diferenciada. Ele diz assim, eu e o Pai somos um, mas ele nunca diz assim, nós e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se vocês, como Felipe disse, Senhor, capítulo 14 de João, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus diz, Felipe, há tanto tempo vocês estão me vendo e não perceberam ainda. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que quando Paulo aos Romanos capítulo 8 vai dizer que nós somos adotados, está dizendo um princípio que é fundamental na compreensão do Novo Testamento. Nós somos filhos de Deus não porque somos criaturas de Deus, mas porque somos adotados em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, que Ele é o primogênito, nós somos adotados, Ele é o Filho, nós somos adotados. Porque estamos em Cristo, somos considerados filhos adotivos. Pastor, e isso não muda absolutamente nada? Porque a adoção é o amor dado de maneira voluntária. E é muito forte essa expressão de que somos adotados em Cristo. Porque é isso mesmo, filhos rebeldes, que não reconhecem e não conhecem o Pai, que nem aceitam essa paternidade muitas vezes, né? Tem dificuldade, mas em Cristo nós somos adotados. E aí nós descobrimos, somos adotados. Deus deliberadamente despejou o seu amor e me atraiu para Ele. E agora eu não preciso mais ficar com medo com a relação com Deus, uma relação em que Deus está me perseguindo, né? Eu posso abrir minha boca e chamar Deus de Abba, Pai. Está numa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Veja só, que aí, Paulo está escrevendo para os romanos. Os romanos não falavam aramaico. Por que Paulo vai colocar uma palavra em aramaico e depois traduzir lá à frente para um povo que nem sabia o que era aramaico lá em Roma? Porque essa palavra, Abá, entrou na cristandade como uma palavra poderosa. É óbvio, Jesus chamava Deus de Pai. Por isso que em Lucas capítulo 11, verso 1, quando os discípulos veem Jesus orar, certa feita Jesus orando, aproximaram-se os seus discípulos dizendo, Senhor, ensina-nos a orar,